Ele se aposenta agora em janeiro, quando completa 75 anos de idade. Ao todo foram 17 anos dedicados à magistratura. Sua trajetória no Tribunal de Justiça teve início em 2006, quando ocupou a vaga destinada a integrantes do Ministério Público de Alagoas. Eu estou falando do desembargador José Carlos Malta Marques, a quem agradeço pela presença aqui no nosso programa. Desembargador, no discurso feito no final do ano passado, ao se despedir dos seus colegas, no pleno do Tribunal de Justiça, o senhor registrou sua definitiva, perene e eterna gratidão aos colegas de toga. Também teceu agradecimentos pelo coleguismo, pelos ensinamentos, pelas discussões travadas, pela ajuda na missão quase divina de julgar. É a partir dessa declaração que o senhor deu, que eu começo perguntando, na sua opinião, por que é tão difícil julgar? Eu diria a você que tudo que chega pedindo um provimento jurisdicional, há um jogo pessoal de interesses, em alguns momentos mais nobres, em outros momentos menos nobres. E isso exige do julgador um discernimento acentuado. Essa é a grande dificuldade. É preciso se entender que, se não fossem essas dificuldades, nesses julgamentos, teríamos grandes necessidades de julgadores. Então, desse choque de interesse, desse conflito de interesse, é que resulta essa dificuldade. Porque eu digo sempre que em toda decisão, nós agradamos um segmento e desagradamos a outro segmento. E você sabe que o desagradar é sempre muito incômodo, né? É sempre muito ruim. Essa é a grande dificuldade, o grande choque. E para o desembargador é mais difícil ainda. É porque, para o desembargador, nós já julgamos basicamente em graus de recurso, a não ser nas ações originárias, mas nas demais ações todas nós julgamos em grau de recurso, o que significa dizer que nós vamos reexaminar questões que já foram colocadas para um juiz de primeiro grau e que já recebeu um provimento jurisdicional, quer dizer, já teve uma decisão. Nós vamos reexaminar sentenças partindo, em sua grande maioria, de juízes devidamente aparelhados, devidamente compenetrados e extremamente capacitados para decidir. Desembargador, quais seriam as características aí de um bom julgador, já que o senhor tem essa vasta experiência? Eu diria que a principal característica que deve nortear sempre as ações de um julgador é de ficar equidistante. O julgador, no momento em que ele tem eu não diria envolvimento, mas eu diria um atrelamento pessoal em qualquer das partes, isso fatalmente atrai dificuldades. Não quer dizer que, com isso, o juiz tenha que se tornar inimigo, ou tenha que se tornar adversário, ou tenha que se tornar uma pessoa totalmente distante de todas as partes. Não é isso que eu estou dizendo. Aliás, eu acho até que os juízes devem estar sempre ao lado das partes. Agora, medindo, evidentemente, que uma distância, porque essa distância é que vai definir o grau de independência dele. O senhor tem décadas de experiência atuando em diferentes áreas, do sistema de justiça, e este sistema ele tem registrado muitas mudanças ao longo desses anos, Quais, na opinião do senhor, são as mais significativas? Eu diria que nesse tempo, eu estou desde 1974 trabalhando no sistema de justiça, e eu acho que o grande fato que houve nesse período foi justamente a mudança radical que houve na roupagem nova que foi dada ao Ministério Público. O Ministério Público, anteriormente, quando eu entrei no Ministério Público, o Ministério Público funciona, para que se entenda mais fácil, funcionava como uma Secretaria de Estado. O chefe do Ministério Público era escolhido pelo governador do Estado, realmente com base em critérios de amizade, e que fazia como se fosse uma representação do Poder Executivo.
Com a lei orgânica do Ministério Público Nacional, que verticalizou para as leis orgânicas dos Ministérios Públicos dos Estados, houve uma mudança radical a partir justamente da nova realidade constitucional do país. E isso fez com que nós tivéssemos esse Ministério Público que tem a roupagem de independência que tem hoje. Se você me perguntar, o funcionamento do Ministério Público brasileiro hoje é o funcionamento que se queria, eu diria a você que ainda não. Mas acho que o modelo do Ministério Público brasileiro é um modelo que serve de exemplo para o mundo. E acho que para a realidade brasileira é o melhor modelo. Nos dias atuais, podemos dizer que a justiça tem se tornado mais próxima da sociedade, desembargador. As pessoas estão mais cientes dos seus direitos, né? Inclusive nas questões de consumo, né? Quando são cobradas de forma indevida, elas estão mais conscientes. O Poder Judiciário é o local procurado pelo cidadão, né? Que se sente injustiçado. A Justiça tem conseguido, do ponto de vista do senhor, atender a essa demanda crescente? Olha, eu diria a você que nesse ponto a Justiça Alagoana, o Poder Judiciário de Alagoas, tem andado muito à frente dos poderes semelhantes nos outros estados do país. Eu acho que nós temos aqui no Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas um modelo de atuação junto às camadas menos favorecidas, aos hipossuficientes, que são exemplares para o Brasil. Daí nós temos um desembargador, inclusive, que está na linha de frente da implementação dessa política, que é o desembargador Tutimés Ayran. E o Tutimés tem uma sensibilidade social muito aguçada. Ele caminha nessas questões sociais muito à frente da gente. E ele tem encampado no seio do Tribunal de Justiça justamente essas lutas. E em decorrência dessas lutas e da sensibilidade dos colegas, das iniciativas dos colegas que passaram pela presidência nos últimos anos, está aí o exemplo da Casa da Mulher, está aí a atuação do Judiciário na área menorista, está aí a atuação do Judiciário agora recentemente nesses moradores de rua. E isso aí é a fisionomia nova do Judiciário moderno. E essa fisionomia nova é a fisionomia do Judiciário de Alagoas. O que o país precisa é de um judiciário mais junto. Hoje nós temos um poder judiciário mais junto do povo e o povo se sente mais fortalecido. O povo se sente mais acessando melhor o poder judiciário, e isso faz com que as demandas dele não sejam muitas vezes decididas no braço mais forte. E o cidadão, desembargador, mais consciente dos seus direitos, acaba transformando a sociedade em um lugar melhor, né? Num lugar mais equilibrado, porque ele sabe que hoje ele não vai precisar, numa questão, por mais simples que ela seja, decidir na discussão, no grito, no braço. Ele sabe que ele tem um juiz. Olhando hoje o Judiciário Alagoano, tudo que vem sendo construído, né, a cada gestão, como é que o senhor enxerga o Judiciário Alagoano, por exemplo, daqui a uns 10, 15, 20 anos, aqui em Alagoas? Eu acho que só tende a melhorar. Aliás, todo o trabalho que é feito é nesse sentido. Vocês vejam, para a gente citar um exemplo bem recente, vocês examinem, por exemplo, a postura do presidente Fernando Omena, o Fernando Torinho Filho. O presidente Fernando tem um homem extremamente sensível. E se você analisar a conduta do presidente Fernando desde o primeiro dia da sua gestão como presidente até o dia de hoje, ela foi toda tecida no sentido de fazer esse judiciário mais moderno, esse judiciário mais próximo. E eu fui com ele àquela inauguração da reforma que ele fez naquele fórum lá no Benedito Bentes, que num determinado momento era uma reivindicação de que não devia mais existir aquele fórum. E o desembargador Fernando lá contou por que ele decidiu reativar, remodelar, melhorar o fórum e fazer o fórum efetivo no Benedito Bentes. Foi
uma reivindicação feita numa consulta que ele fez aos 2 juízes de lá, que trabalham lá no fórum. E ele fez questão de dizer isso, e isso nos deixou assim, a mim pessoalmente, muito alegre, porque a gente vê que a sensibilidade dos nossos juízes é uma sensibilidade que está à flor da pele. E os juízes que estão trabalhando lá esqueceram, na hora de responder essa consulta do presidente Fernando, eles esqueceram da distância, eles esqueceram de uma eventual, eu digo eventual é o termo mais apropriado, insegurança, e mostraram a sua sensibilidade e mostraram o seu conhecimento da realidade do judiciário de hoje, que é esse judiciário mais próximo. Se você imaginar que se não fosse esse fórum lá do Benedito Bentes funcionando como ele vai funcionar a partir de agora, em suas instalações novas, com todos os equipamentos, e o presidente Fernando, nisso ele é um craque, e ele vai fazer isso lá naquele fórum. O que é que isso vai significar? Que os habitantes de toda aquela parte alta de Maceió, e essa população vai ficar assistida mais diretamente. Então isso é um avanço muito grande que, para a gente, deixa a gente assim alegre, porque esse é o judiciário que pessoas, magistrados e promotores que pensam como eu, sempre sonhamos. Olha, desembargador, partindo agora para um lado mais pessoal, né, mais humano, qual a melhor lembrança que o senhor tem de todos esses anos que trabalhou aqui no Tribunal de Justiça? Olha, eu sempre conto, todo santanense, vou dizer a vocês agora, e se vocês tiverem amizade com alguém de Santana, pode perguntar se é verdade isso que eu estou dizendo. Todo santanense é devoto da padroeira de Santana. Eu me recordo, e respondendo agora a sua pergunta, quando eu estava para ser nomeado desembargador, e isso é o grande desejo de todo operador do direito, quando eu estava para ser decidido, pelo governador de então, governador Luiz Abílio de Souza Neto, a quem eu sempre rendo as minhas maiores homenagens pessoais, homenagem inclusive de saudade, e o ambiente ficou numa discussão lá fora da realidade da nomeação, e eu achei melhor que eu me ausentasse. E era justamente no dia da festa de Santana, no dia da procissão. E o governador Luiz Abílio também havia residido durante muito tempo, se considerava também um santanense. E na hora lá da discussão, para sair da discussão, eu aí pedi licença a ele para me ausentar, e disse a ele, perguntei a ele se ele não lembrava qual era o dia em que nós estávamos. E ele lembrou do dia, era dia 26 de julho. Eu digo, e essa data não significa nada para o senhor, governador? Aí ele acordou, né? Aí disse, eita, é o dia da Santa, não é? Eu digo, é. Aí ele levantou-se, pegou no meu braço, me levou até a porta, abriu a porta, me empurrou para o lado de fora e baixinho disse, vá agradecer a Santa. E então, nessa hora eu fui, e aconteceu outra coisa interessante. Quando eu saí, estiveram às 14 horas mais ou menos, e eu segui direto para Santana. Quando eu entrei em Santana, foi justamente na hora que a Santa vinha passando, o andor da Santa estava sendo carregado. Como se fosse justamente, como se estivesse dizendo, Zé Carlos, agora é a hora de você agradecer. Então eu acho que esse ponto talvez seja o ponto que mais marcou a minha carreira aqui como desembargador, embora tenha ocorrido antes de eu ser desembargador, mas foi como se fosse o grande, isso me marcou muito, e eu sempre estou contando esse fato. Desembargador, estamos chegando já ao final da nossa entrevista, né? Que pena, hein? Com a sua experiência de vida, né? Qual o recado que o senhor deixaria aí para todos, tanto do judiciário, os que atuam no judiciário, como para estudantes, né? Aqueles que estão aí tentando chegar onde o senhor chegou? Qual o recado, qual a mensagem que o senhor deixa? Olha, se eu pudesse deixar assim algum recado, eu diria que o recado é um que eu já disse no curso dessa entrevista em alguma outra oportunidade. Mantenham-se sempre distantes, equidistantes, uma distância igual do lado e do outro. Precisa se estudar.
porque o maior instrumento do juiz nas suas decisões é o conhecimento técnico que ele tem. E o conhecimento técnico só se adquire estudando. Então eu acho que a receita caminha por aí. Evidentemente, é preciso também que se entenda que não é verdade, nunca deve ser entendido como verdade aquela construção que até ontem o presidente Fernando, no seu discurso, dizia, em que tem uma frase que se diz que os juízes pensam que são deuses e os desembargadores têm certeza, né? Então é preciso que se entenda que isso não é verdade. Nós não pensamos assim, nós não entendemos assim. Embora nós trabalhemos, ou pelo menos no meu caso, nós devemos trabalhar no sentido de dar o melhor possível que se possa dar de cada um. Nos próximos dias, quando sair a minha aposentadoria, eu vou pegar o meu ato de aposentadoria, botar debaixo do braço, e o meu grande gesto vai ser fechar a porta e olhar para trás, para ver se encontro alguma coisa. E tenho exercitado isso, e graças a Deus, quando eu olho para trás, a minha visão é uma visão muito tranquila, que me possibilita o melhor dos sonos. Durmo tranquilamente. Valor, muito obrigado, viu, pela entrevista. Disponha sempre. Sucesso aí. Muito obrigado. Caminhada. E a gente se encontra no próximo programa. Até mais.